Sou biólogo de formação, né? Me formei aqui na Univille, em Joinville mesmo. Tenho um mestrado e doutorado na Federal do Paraná e tenho também um pós-doutorado em saúde e meio ambiente aqui na Univille. Ao longo dessa jornada acadêmica, aí sempre trabalhando com aves, e especialmente aves aquáticas. A ideia hoje era falar um pouquinho sobre o guará, né? Que é uma ave bem emblemática aí para o estado nesse momento, e que já vem trazendo resultados bastante legais para o pessoal que está observando e principalmente para a ciência também, por ser uma ave que até pouco tempo atrás a gente não encontrava e que agora já estão aos milhares, né? Então a ideia é contar um pouquinho dessa história da chegada do guará em Santa Catarina. Né? Só para complementar, aqui, Guilherme, Claro. aproveitar um pouquinho, né? O pessoal deve estar sentindo falta aí do João, que sempre está aí abrindo as lives, né? E apresentando todo mundo. Mas o João teve um contratempo, né? Um compromisso que ele não pôde remarcar. E ele disse que provavelmente vai entrar um pouco mais tarde e deve participar aqui com a gente. Ok? E é isso, só dizer que é um grande prazer, né, estar com o Grose hoje aqui, falando um pouquinho sobre o trabalho aí que ele fez, né, muitos anos ali em Joinville, sobre esses bichos, né. Eu lembro que a gente chegou até a fazer campo juntos, né, no Paraná, ele quase que ele foi pro Brejo, pro Brejo dos Bicudinhos, lá no Paraná, mas, né, no meio do caminho ele acabou seguindo aí pelos guarás e fazendo um trabalho muito legal com esses bichos aqui em Santa Catarina. Então, é isso. O Grosso é um cara que já está há muitos anos trabalhando, né, com consultoria, pesquisa, né, unidades de conservação em Joinville, e acho que vai ser uma apresentação bem legal hoje aí. Isso aí, Grosso, a palavra está contigo. Show. Já vou compartilhar a apresentação, mas antes, né, de antemão, já agradecer o convite. O Gaba que fez o primeiro contato, mas eu sei que tem várias pessoas por trás aí. O próprio Guilherme eu não conhecia, enfim, eu sei que você está envolvido também, e tem outros que eu não conheço, então agradecer a oportunidade. E, assim, é sempre muito bacana falar do bicho que a gente trabalhou, que a gente conhece, e compartilhar um pouco da história dele. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Então, o título que a gente construiu aí, né, seria alguma coisa nesse sentido, a história do retorno dos guarás em Santa Catarina. Já me apresentei, eu acho que não vem ao caso, né? Muitos me chamam de Grose, muitos me chamam de Alê, mas enfim, não tem apego a nenhum dos dois. Dentro da nossa ideia, eu levantei alguns itens aqui que eu acho importante e que vão conduzir a minha apresentação. Então, vou começar com uma parte bem introdutória, falando quem é o guará, porque às vezes as pessoas ouvem guará, às vezes acham que é lobo-guará do que a gente está falando. É claro que aqui são pessoas que já estão um pouquinho mais direcionadas, já observam, pelo menos, ou trabalham na área, sabem que é um pássaro, né? Mas vou começar falando um pouquinho sobre quem é esse bicho, né? Depois entrar um pouquinho na questão do repovoamento, explicar por que a gente está falando sobre um retorno, né? Ou sobre um repovoamento, né? Para que fique claro isso. O momento do retorno para Santa Catarina, como isso aconteceu, o processo que foi. Enfim, os primeiros registros, a questão reprodutiva, que foi muito importante também. Um passo seguinte, que foi o monitoramento desse aparecimento, desse retorno, né? E algumas perspectivas que a gente tem, que inclusive já estão acontecendo, mas que ainda existem para esse registro importante aí. Então, quem é o guará? Esse pássaro que está em cima à esquerda do slide ilustrado aí, com uma imagem, né? É uma ave, né? Da ordem Pelicaniforme, família Terescernitidae, que está inserida aí em outras aves que a gente conhece, né? Dentro da família dos híbridos, das curicacas, dos tapicurus, entre outras espécies. O nome popular é diverso, tem vários nomes, como, por exemplo, ibis escarlate, guará vermelho, guará rubro, guarapiranga, garça vermelha, entre outros que existem mundo afora, né? Mas principalmente no Brasil. No Brasil, uma espécie que está intimamente relacionada à vegetação de manguezal, ou seja, se alimenta no manguezal, se reproduz no manguezal, né? Constrói seus ninhos, passa boa parte do período.
A gente sabe que em outros países, depois eu vou falar um pouquinho dessa questão, o guará não está restrito especificamente e unicamente ao manguezal. Ocorrem também em outras formações, mas no Brasil ele tem uma relação muito íntima com a vegetação de manguezal. Tem uma característica de ser uma espécie gregária, como as outras espécies também, outras espécies da família, inclusive, como outras garças também. Não todas são gregárias, mas muitas são gregárias. E aí tem esse hábito de se alimentar junto, se deslocar junto, né, e se reproduzir junto. Tem uma altura, né, um tamanho aí entre 50 e 60 centímetros, então, vamos dizer, de um porte significativo, né? Tem um bico longo, comprido, levemente curvado para baixo. Apresenta, né, um dimorfismo sexual, que nada mais é do que uma diferença entre o macho e a fêmea. É uma diferença sutil, muitas vezes não é fácil de você observar isso em campo, mas eu trago aqui uma imagem, uma oportunidade que eu tive de visitar a coleção do Museu de Nova York, nos Estados Unidos, e comparei aí os bicos entre machos e fêmeas, inclusive entre uma espécie irmã, que é o ibis branco, que é bem comum nos Estados Unidos. Então, os dois de cima, primeiro um guará macho, e na sequência um ibis branco macho, e depois uma fêmea de guará, e no final ali uma fêmea de ibis branco. Então, você vê que o macho, o bico é mais comprido, portanto, ele demora mais para iniciar a curva. Enquanto a fêmea, digamos assim, o bico já começa iniciando uma curva. Então, é uma diferença sutil, mas é possível de observar com um pouco de experiência, com um pouco de tempo acompanhando esses bichos. Uma outra característica é que os filhotes nascem cinza, né? Então, se você vê na esquerda, embaixo do slide, tem uma foto de um jovem, esse jovem tem de 8 a 9 meses, e ele tem uma coloração mais escura nas asas, mas boa parte do corpo é acinzentado, né? Então, conforme o tempo vai passando, né, ocorre uma substituição das penas. As penas escuras vão caindo e vão dando lugar a penas vermelhas, né? Então, é muito comum você ver guarás jovens ou subadultos meio misturado de vermelho com cinza, né? Porque ele está passando aquele processo de muda para obter finalmente a coloração vermelha, que é o que a gente conhece. É uma espécie que se alimenta principalmente de caranguejo. A gente sabe que ele se alimenta de outros organismos, mas a dieta grande parte de caranguejo, inclusive é dos caranguejos que ele assimila esse pigmento, que é responsável por ser excretado aí nas penas e contribuir ou conduzir essa coloração vermelha bastante intensa. É considerado uma das aves mais belas do Brasil. Claro que essa coloração vermelha ajuda muito. O Brasil é muito rico em espécies, e o guará seria uma dessas belas espécies. O fato de ele estar frequentemente no manguezal, eu acho que é um fator que contribui com a sua beleza, né? Porque se você tem um contraste com a vegetação, com o estuário, com o cerro, então você vê uma espécie voando vermelha, chama muito a atenção, né? Então, em função disso, é uma espécie que, historicamente, sempre foi buscada, sempre se teve interesse na questão do cativeiro, do zoológico, né? Então, inicialmente, havia um problema de se reproduzir a alimentação para que ele ficasse vermelho, mas isso foi superado. Então, hoje em dia, e durante muito tempo ainda, né, é um fato, você encontra essa espécie em zoológicos. Por ela ser muito abundante e comum, ela deu nome em muitas regiões do Brasil, né? Simplesmente pela sua presença ou por uma relação, muitas vezes, de populações tradicionais que associavam a presença desses bichos a uma determinada localidade. Então, eu trago alguns exemplos aqui: Guaratuba, Guaraqueçaba, Guaratiba, no Rio de Janeiro, Guarapari, no Espírito Santo, Guaramirim, em Santa Catarina, Guarapiranga, em São Paulo. E aí você vê que tem alguns municípios que até estão longe do mangue, né? Como o caso de Guaramirim ali, que inclusive, se você observar na imagem no lado direito, escolheu como escudo no centro do escudo do município um guará. Então a gente sabe, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que a espécie tem uma relação íntima com o mangue, mas ele sobe muito os rios, e no caso de Guaramirim, que é uma cidade aqui próxima de Joinville, é muito provável mesmo que esse bicho eventualmente, em alguns momentos, subia até Guaramirim, como a gente tem registros muito próximos atualmente. Então, faz sentido não, apesar de estar aí um pouco deslocado do litoral, né?
Se a gente vê uma questão de distribuição da espécie no planeta, é um bicho que está concentrado principalmente na América do Sul. Né? Ocorre em outros países, na região neotropical ali, tem alguns registros meio questionáveis na região do Panamá, até na Flórida tem alguns registros, mas de origem duvidosa. E aí você observa na imagem ali que, em vermelho, a espécie se concentra principalmente no manguezal, como eu já falei, e a gente fala que no Brasil, historicamente, existiam duas populações, uma do norte e uma do sul, onde haviam grandes concentrações no norte e principalmente, né, na região sul e sudeste, em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Na região nordeste e sudeste, ele tem alguns registros históricos e atuais, mas sempre foram áreas que nunca tiveram grandes concentrações. As grandes concentrações sempre foram na região norte, por exemplo, Pará e Maranhão, e na região sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, esse é o guará. Eu falei um pouquinho sobre as características da espécie, e agora a gente vai entrando um pouquinho no assunto que é o foco de hoje, que é justamente esse reaparecimento em Santa Catarina. Por que a gente está falando em reaparecimento, repovoamento? Basicamente porque a gente tem conhecimento que essa espécie ocorria há muito tempo na região costeira do Brasil. A gente tem registros muito antigos. Então, o que a gente está levantando aqui? Uma situação de uma espécie que a gente tem conhecimento, que estava lá há muito tempo, há vários relatos, e que sumiu durante um período e voltou a aparecer. Por isso a gente está considerando repovoamento, né? Então, assim, para ilustrar informar aqui alguns dos vários registros que existem no Brasil, é uma espécie muito bem documentada historicamente, em várias regiões do Brasil, porque, primeiro, que tinha uma coloração muito viva, né? Então, vários viajantes estrangeiros que vinham aqui para a região, seja para explorar, enfim, faziam muitas vezes relatos da presença da espécie. E se a gente for ver lá, Staden, né, Hans Staden, em 1551, considerando que em 1500 os portugueses chegaram aqui, já tinham relatos desde aquela época, né, muito próximo dessa época do descobrimento. Então, e aí relatavam, né, a presença dos guarás, as revoadas. Staden falava da relação dos povos tradicionais aqui, por exemplo, os tupinambás, tupiniquins, no sentido de coleta de ovos, captura de penas, etc., e fala também das características da espécie, da alimentação no manguezal, que comia caranguejos, que se transformava, que mudava de cor, né? E aí a gente tem clareza, diante desses relatos, que esses bichos, né, realmente estão há muito tempo aqui. Isso aí está na literatura disponível hoje. Um pouquinho depois, 1560, Staden fez relatos para São Paulo, né, litoral de São Paulo, assim como o padre José de Anchieta, também em 1560, também para o litoral de São Paulo, relatava lá da presença dos guarás, do fato de se alimentar no mangue, dos caranguejos que estavam ali disponíveis, da mudança de cor. Um pouquinho mais tarde, também na região norte, próximo ao Maranhão, também há relatos de um padre, né, de 1613, 1614, nessa época da presença dos bichos reproduzindo lá, que ocorriam saques aos ninhais, que era uma questão tradicional. Na direita aqui eu tenho algumas imagens, né? A gente sabe que alguns povos utilizavam construíam adereços, né, para determinados rituais, e com certeza o guará, por essa plumagem exuberante, muito viva, era utilizada na confecção de alguns desses produtos, né? Esse de cima à direita ali é conhecido como mantelete, inclusive existe ainda alguns na coleção de museus, tem um que recentemente retornou para o Brasil, que estava no museu fora, e que eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas certamente é um adereço muito interessante e que fazia parte da cultura da época, né? Se a gente entrar um pouquinho dos registros históricos em Santa Catarina, que é especificamente o nosso interesse aqui no momento, também existem relatos muito antigos, né? Existe uma publicação à direita em cima, traduzida pela UFSC, na época, Universidade Federal de Santa Catarina, que fala da presença, né, esses grandes viajantes estrangeiros na época lá, relatavam lá a presença do guará em 1712, por exemplo, por Fresier, em 1763 por Pernet, também na ilha de Santa Catarina, alguns registros em Palhoça, um pouco depois, 1979,
E aí, por fim, James Anderson publicou um livro que trata do Brasil, um livro bastante robusto, que trata de vários aspectos, e que ele trata de uma passada aqui na Babitonga, no litoral norte de Santa Catarina, em 1821, e relata a presença de guarás, que faziam grandes revoadas pela região. Então, a gente tem, eu estou apresentando de maneira bastante resumida aqui, mas a gente tem uma farta literatura histórica que fala da presença dos guarás, tanto no norte do Brasil, no sudeste do Brasil e, inclusive, em Santa Catarina. E aí, diante desse conhecimento, dessa situação que a gente tem, desses bichos estarem ali, a gente tem uma lacuna de informações que iniciam aproximadamente em 1900, 1920, que é um período que o Brasil teve um grande crescimento populacional. Se você acompanhar lá, buscar os gráficos de crescimento populacional no Brasil, você vai ver que a partir de 1900 houve grandes saltos e a população cresceu bastante. E a gente sabe que a região litorânea do Brasil foi intensamente utilizada, ainda é. Hoje falam em 60% da população concentrada no litoral, mas acredito que no início era maior, se falava até em 80, não sei se chegou a isso, mas lógico que o litoral era um canal de ação, né, um ponto de acesso, de embarcação, e toda uma fase de comercial que existia no Brasil, então era natural que as pessoas buscassem o litoral. Porém, essa densa ocupação trouxe grandes prejuízos para a vegetação de manguezal. A gente tem clareza disso, né? Você tem várias cidades que foram aterradas, o manguezal foi aterrado e milhares, centenas de casas foram construídas. Joinville, por exemplo, aqui é um caso que tem vários bairros inteiros que antigamente eram manguezal. Então, isso se refletiu e aconteceu no Brasil inteiro. E essas ações, não somente essa, mas uma combinação de ações, contribuiu para o declínio da espécie. Então, a gente sabe, por exemplo, né, que era comum na região litorânea o corte de manguezal para fazer lenha, por exemplo. Então, teve grandes áreas de manguezal que foram cortadas. Você tem um grande período no Brasil de exportação de penas. Esses adereços eram construídos na Europa, e aí tem vários relatos, até no SIC, que é a Ornitologia Brasileira, fala alguma coisa, que várias garças e aves aquáticas eram mortas, suas penas retiradas e exportadas para a Europa para fazer chapéu e outros adornos. E tem várias outras pressões, como captura, caça e todo tipo, que contribuíram com o declínio dessa espécie. Então, a gente ficou um bom tempo sem registros. Esse declínio aconteceu tanto na população do norte do Brasil, mas principalmente na população do sul e sudeste, onde a gente, né, pelos dados que a gente tem, a gente afirma que houve pelo menos a extinção local da espécie em estados e em várias cidades. E aí a gente começa agora, então, dar um salto aqui para o que mais interessa, que é a questão do retorno. Mas o retorno não foi uma coisa rápida, né? Foi um processo muito lento, entre trancos e barrancos, como a gente diz, com vários desafios, né? Mas que começou em aproximadamente 1980, 1982, 1984, onde alguns indivíduos foram registrados na região de Santos, no litoral de São Paulo, mais especificamente nos manguezais de Cubatão, nessa época. E, naquele momento, a partir daquele momento, ou melhor, anterior àquele momento, não se tinha conhecimento recente da presença dessa espécie. Então, a partir de 1980, a presença foi melhor observada. E aí, a partir dessa situação, houve alguns questionamentos, né? Quem eram esses indivíduos lá? Veja que nesse primeiro relato aí, tem alguns relatos de grupos menores, mas esse relato de 39 indivíduos que foi bastante significativo, né? Da onde surgiram, né? Será que era uma população que sempre permaneceu escondida, uma população relictual, que estava lá escondida num cantinho de manguezal e ninguém viu? É possível, né? Não se descarta essa possibilidade. É pouco provável, mas não é impossível, né? Foi uma soltura, um escape. A gente sabe que existiam guarás, tanto no norte, que haviam situações de cativeiro, né? Então, se questionou na época, será que fugiram
de algum zoológico, fugiram de alguma área onde esses bichos estavam presos, né? Uma fonte da população do próprio norte do Brasil, onde lá, né, como eu comentei, sofreu um declínio, mas não foi tão intenso como o Sudeste, esses bichos vieram voando de lá. Não é impossível, é longe, mas não é impossível para um guará. Então, assim, a gente não tem uma certeza, são especulações que surgiram na época e que ainda não há uma resposta definitiva, talvez nunca se tenha, mas que os bichos apareceram. E isso foi muito importante para esse processo que a gente vai tratar melhor agora, que é o retorno. Muito próximo dessa época, em 1982, hoje IMA, né, antigo Fátima, iniciou um projeto de restauração junto com a criação do Parque da Serra do Tabuleiro. Então, naquela época, em 1982, chegou-se a se fazer uma soltura de 2 indivíduos na região próxima de Florianópolis, ali, na região de Maciambu, com o objetivo de introduzir, né? Pois se tinha conhecimento que esses bichos existiam e você simplesmente iam nessas áreas lá nessa época e esses bichos não estavam lá. Né? Pelos relatos que a gente tem, esses 2 indivíduos não tiveram sucesso. É muito provável que a hora que apareceu uma garça vermelha lá, muito tempo desaparecida, muitos interessados possivelmente até abateram indivíduos que estavam lá, né? Então, no ano sequente, na verdade, subsequente, foi encontrado apenas um indivíduo e apenas o indivíduo não ia ser responsável por crescer a população no local e, portanto, foi novamente extinto lá. Essa proposta muito interessante na época, mas que acabou não dando certo para o retorno do Guará, ou seja, não foi dessa vez ainda. Então, a gente está falando só para reforçar, de um ressurgimento na região sudeste, litoral de São Paulo, e que foi o responsável para que a população começasse a crescer. Apresento aqui de maneira bastante resumida, são vários relatos que foram acontecendo a partir da década de 80, em regiões próximas do litoral de São Paulo, mas hoje em dia você tem um acervo, inclusive na internet, alguns livros que tratam bastante desse assunto, e eu acho que quem tiver interesse de se aprofundar são fontes bem importantes. E aí, alguns anos depois, a gente estava falando de 82, 84, e 89 foi registrado a presença de ninhos nessa mesma região. E aí, a gente começou a ter uma reação. Não era apenas um grupo, mas era um grupo que estava reproduzindo e que a partir deles viriam novos indivíduos. Então, alguns anos depois, entre 94 e 95, alguns pesquisadores lá, alguns biólogos de lá, o Fábio Olmos, na época, o Robson Silva, iniciaram o monitoramento dessa espécie que dava sinais de crescimento. Então, naquela época, eles estimaram lá para o litoral de São Paulo 505 indivíduos, o que já era um número. Veja que nós demos um salto ali de anos, né? Então, isso foi um processo para um registro lá de 39 indivíduos inicialmente, e aí, com o passar dos anos, a população foi crescendo e chegou até 505 indivíduos, que é uma estimativa da época, né? Mas que era um número já bastante representativo. Nos anos seguintes, na estação reprodutiva 96-97, já se contava 575 indivíduos, ou seja, houve um acréscimo de pelo menos 70 indivíduos. E aí, eu vou citar apenas um aqui, mas durante várias desses anos reprodutivos, a espécie teve problema, né? Então, há relatos desse período em que uma colônia que estava, né, na verdade, essa colônia, obviamente, que estava num processo de alguns anos já de crescimento, de produção de filhotes, sofreu lá um atentado, como queira, em que algumas pessoas atiraram, né, mataram alguns indivíduos de Guará, e por consequência dessa pressão ali, essa colônia acabou deixando de existir, os guarás pararam de reproduzir, e ficaram alguns anos a gente ficou, né, sem conhecer um local onde eles voltassem a reproduzir. Então, a gente está pulando aqui alguns aninhos aí, mas assim, não foi rápido, né? Não foi simples, não deu tudo certo, o Guará chegou lá e só cresceu.
foram várias dificuldades alcançadas, lembrando que grande maioria das situações você tinha áreas urbanizadas muito próximas, então os guarás sofreram para conseguir manter esse crescimento. Então, somente em 2000, no ano de 2000, que foram encontrados novos ninhos, também naquela região. E aí, as contagens mostravam até uma diminuição na abundância na época, né? E aí, a partir de 2002, a partir de 2000, e na consequência de 2002, houve uma presença maior, né, de pessoas interessadas na espécie e que, de certa forma, contribuíram para que, de alguma forma, o local fosse protegido. Então, na época, esse número aí já passava de 500 indivíduos e uma espécie que voa muito bem, né? O guará voa muito bem, isso contribuiu certamente para a colonização de novas áreas. Na sequência, foram registrados indivíduos em Ilha Comprida. E Ilha Comprida, para quem conhece, depois eu vou apresentar o mapa, já é bem sul de São Paulo. Então, talvez aquele problema que teve em Cubatão, com alguns adultos mortos, de alguma forma favoreceu o deslocamento, não se descarta, né? Desses bichos para uma área que fosse mais tranquila e menos perigosa, né? E aí, isso de fato aconteceu nos anos subsequentes, né? Onde foi registrado ninhos também, além dos ninhos em Cubatão, ninhos na região da Ilha Comprida, no ano de 2004, no ano de 2005, no ano de 2006, e isso contribuiu significativamente para o aumento da população. E aí a gente já está falando de grupos grandes. Se você se localizar ali, Ilha Comprida está muito próxima do Paraná, e aí era uma questão de tempo, se tudo desse certo, se os meninos, novos filhotes efetivamente crescessem, que os registros viessem a acontecer em outras localidades. Não se sabia se ao norte ou ao sul, mas esse momento aconteceu principalmente no sul, onde em 2006 foi feito um registro em Guaraqueçaba, que é a região norte do litoral do Paraná, próximo de Ilha Comprida, né, como eu falei, região sul do estado de São Paulo, e na sequência, 2 anos depois, um registro em Guaratuba, de um único indivíduo. E aí, se a gente for ver em linha reta, Santa Catarina está muito próximo de Guaratuba. Claro que não sabia se esse registro em Santa Catarina demoraria 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabia uma certeza, imagina, poderia demorar bastante tempo. O fato é que, a partir de 2008, surgiu uma esperança, né? Eu lembro que eu participei de um congresso de ornitologia e eu encontrei o Fábio Olmos, que estudou os guarás lá em Cubatão, né? Aqueles primeiros grupos lá, e ele comentou, cara, começa a acompanhar lá que eles estão descendo. Quando eles vão chegar em Santa Catarina, a gente não sabe. Mas se a população crescer, se tiver manguezal para eles comer, né, os ninhos vão ser construídos e a população vai aumentar. Então veja que a gente está falando de um processo demorado, né? Passando vários anos depois. E aí, nessa época, em 2008, eu estava terminando a graduação. Trabalhava com garças e afim, né? E aí já pintou aquela ideia de, quem sabe, um dia trabalhar com os guarás. Mas quando isso ia acontecer, não tinha perspectiva nenhuma. E aí a gente iniciou alguns trabalhos na Babitonga, que é aqui o litoral norte de Santa Catarina, que envolve vários municípios em torno aqui, né? Joinville, São Francisco do Sul, Itapoá, Garuva, Araquari, que são os Balneário Barra do Sul, que são municípios que envolvem a Babitonga. E aí, em busca dos guarás, em busca das colônias, porque a gente sabia que as colônias seriam um local de concentração das espécies, a gente ficou buscando essa espécie, né? Não só ela, como várias outras. E aí, em função dessas várias saídas exploratórias que a gente fez aqui na região, a gente registrou várias outras espécies, obviamente, né? Que o foco não era só o guará, até porque ele não estava aqui ainda, né? E aí, por exemplo, em 2010, só para ilustrar, e do lado direito a gente lançou um livreto com espécies, né, daqui da região, e muita gente me pergunta, pô, mas e o guará não está no livro? Sim,
Agora não está no livro porque naquela época que a gente lançou ele não tinha chego ainda. A gente esperou um pouquinho, 2 anos, para ver se ele apareceria até 2010, mas não foi o caso. Enfim, coisas da pesquisa, né? E aí, o fato é que essa esperança se tornou mais real, né? A gente sabia que ele já estava muito próximo da Babitonga ou de Santa Catarina, e que se as coisas dessem certo, uma hora ele ia aparecer. Então, só para ilustrar aqui o mapa dos primeiros, né, desse processo que foi lá, que começou em Cubatão, lá em cima, em 82, 84, e que teve vários momentos em que a população, né, diminuiu, deu certo, enfim, mas aos poucos eles foram, a população foi aumentando, e aí por fim, né, alguns anos não, 10 anos depois, os primeiros registros em Ilha Comprida, né, no sul do São Paulo, como eu falei, e aí 4 anos depois, litoral norte do Paraná, 2 anos depois, no litoral sul do Paraná. E aí, se você vê lá a divisa, né, a Babitonga está muito próxima ali, e a nossa esperança é que isso, de fato, acontecesse. O fato é que, finalmente, em novembro de 2011, um único indivíduo foi observado. Na verdade, foi uns pescadores que observaram lá, sabiam de todo o nosso trabalho ali na região, e o negócio foi de boca a boca, até que chegou num funcionário da Univille lá, na época parceira, a instituição parceira dos estudos ali, e aí um único indivíduo lá, né, em novembro de 2011, na ilha Jarivatuba, uma das ilhas muito próxima a Joinville. Vou mostrar depois um mapa ali, só para ter uma noção de localização. Mas essa ilha Jarivatuba a gente já vinha registrando um grande ninhal, né? Um local onde as outras garças reproduziam, as outras espécies de garças, né? De maneira conjunta, todas concentradas lá. E aí, esse período, eu lembro ainda que eu tava no final do mestrado, né? Trabalhando com outras garças lá, e me preparando para entrar no doutorado. E aí veio esse relato que foi espetacular, né? Um bicho que era guardado e que a gente tinha muita esperança. E aí, para quem chegou lá com o único indivíduo, com o passar do tempo, mais indivíduos foram chegando. E aí, esse período, né? Foi inclusive uma colega nossa lá da Univille que acompanhou esse estágio inicial e chegou a registrar em janeiro de 2012 70 indivíduos. Ou seja, no caso da Babitonga, foi uma questão muito positiva, que não foram pequenos grupos. É claro que inicialmente sim, 1, 2, 3 indivíduos, 4, 5 indivíduos, mas não paravam de vir indivíduos até chegar a esse número. E aí o grande detalhe aí, que foi fundamental para o sucesso, que é o que a gente vê hoje aí nesses grandes grupos, é que além dele chegar, essa espécie chegar, ela decidiu reproduzir. E é claro que a reprodução, a gente sabe o quanto esses bichos são gregários e andam em conjunto e reproduzem com outras espécies, que eles muito provavelmente chegaram lá na Babitonga, viram aquela grande concentração que é a ilha de Jarivatuba, com várias espécies reproduzindo, e um olhou para o outro e falou, olha, eu acho que aqui é o lugar ideal, está todo mundo reproduzindo aqui, tem comida, por que não? Vamos reproduzir aqui. E aí que a coisa começou a deslanchar, e para nós foi uma grande surpresa a reprodução, porque jamais imaginava que chegaria e em pouco tempo já reproduziria. Então, só para ilustrar aqui uma imagem, né, dá para ver, acho que Joinville, ali a seta ponta é uma localização aproximada dessa ilha Jarivatuba. Se você perceber, é uma ilha muito próxima da cidade de Joinville, que hoje é a maior cidade do estado, né? E naquela época também era. Então, assim, muito próxima de áreas urbanizadas, muito próxima de áreas movimentadas por embarcação, etc. Mas, a gente não tem a precisão, mas é o local que foi escolhido e que outras garças também escolheram para reproduzir o guará da mesma forma. Então, a partir desse primeiro relato, que iniciou a ideia de fazer um esforço para entender um pouco mais a chegada do guará. E aí que entra o meu trabalho de doutorado, que iniciou a partir de 2012, foi até de julho de 2012 a julho de 2018, na verdade, 6 anos de monitoramento, né? Para a tese, que até alguém, se alguém tiver interesse, ela está disponível no Google, é só digitar lá Guará e Babitonga, aparece.
Para a tese, foram incluídos apenas 3 anos de monitoramento, porque, afinal de contas, a gente tem que iniciar e terminar o doutorado, né? Não começar e nunca acabar. Então, a gente concentrou 3 anos de esforço, mas a gente fez 6. E, basicamente, a ideia era entender como que o Guará ia se comportar aqui. Esses bichos iam ficar onde? Iam se distribuir aonde? Iam se alimentar aonde? Iam se concentrar mais aonde? Em que meses eles iam ser abundantes aqui? Que áreas do estuário eram mais importantes? Essas eram perguntas que a gente não tinha. Quantos indivíduos eram? Eram 70? Vão vir mais? Vai diminuir? Então, são perguntas básicas que a gente tinha dentro da pesquisa e que a gente queria responder através desse trabalho. Outra questão importante que a gente acompanhou foi a questão reprodutiva em si, que era acompanhar os ninhos, né, dessa espécie e trazer informações elementares da biologia lá, que era quantos ovos vão colocar, quantos filhotes vão nascer, os ninhos vão ser construídos aonde, qual que é o sucesso de eclosão dos ovos, qual que é o sucesso de eclosão dos filhotes, os filhotes vão sobreviver, né? Então, são perguntas básicas que a gente fazia, que a gente levantou na época para conduzir esse trabalho de monitoramento. Aqui eu estou falando de forma resumida, mas o trabalho era muito amplo, envolvia outros aspectos, como alimentação. A gente também fez ali a captura dos filhotes, com a marcação, o anilhamento, né? Para responder algumas perguntas, né? Então, é bastante amplo o estudo, né? Aqui, só para ilustrar, na imagem, essa linha vermelha era o trajeto que a gente fazia mensalmente para conhecer os bichos. Então, era basicamente você pegar uma embarcação, esse transecto durava o dia inteiro, né, porque o estuário da Bitonga é extenso, né, e você tem uma limitação de navegação, são vários detalhes, e a gente basicamente se deslocava e contava, observava se tinha guará ou não, quem era, onde estava, para entender ao longo do tempo como que eles iriam se comportar. Esse trabalho, na época, contou com o apoio da Univille, na Universidade aqui da região de Joinville, também da Federal do Paraná, que foi onde eu entrei, fiz o meu doutorado, né? E também tinha apoio da CAPES através do financiamento. Né? Então, só para ilustrar aqui, né, como eu comentei, essa questão da biologia, então a gente fazia o acompanhamento dos ninhos, marcava esses ninhos, né, acompanhava o desenvolvimento dos filhotes, contava o número de ovos, contava o número de filhotes, a época que os ovos eclodiam, que os filhotes nasciam. Então, são vários aspectos da biologia reprodutiva que a gente fala, que foram levantados. E essas saídas eram saídas semanais. Então, a minha presença nesse local era frequente, né? E isso durante 3 anos. A parte da biologia reprodutiva foram apenas 3 anos, enquanto o monitoramento foi, como eu relatei, 6 anos. Então, algumas fotos só para ilustrar o trabalho que a gente desenvolvia, né? Era bastante trabalhoso, trabalhar no mangue, quem já teve experiência não é fácil, é bastante complicado de você andar, você tem uma condição de maré que você sempre fica dependente, e aí era basicamente encontrar os ninhos, marcar os ninhos, a gente capturava os filhotes manualmente, né? Utilizava uma escada, uma grande dificuldade de andar com uma escada dentro do manguezal, então tinha que usar a escada porque os ninhos eram altos, capturava os filhotes, vários deles foram marcados com anilhas para a gente entender essa movimentação, inclusive com anilhas coloridas, como tem uma imagem na foto central, embaixo. Alinhados, os filhotes eram marcados, anilhados desde muito cedo, que facilitava, na verdade, a captura. Depois que crescem, como a imagem da direita, já a dificuldade é bem maior. E aí, já falando um pouquinho de resultados, né? Aqui 6 anos de contagem, né? Então, é um resultado muito interessante, porque você vê lá que de poucos indivíduos, a população foi aumentando muito. E foi aumentando em 2 aspectos principais, que é a chegada de novos adultos, que vinham possivelmente do Paraná, mas também de São Paulo, né? A gente sabe que vinham de São Paulo, e que foram contribuindo para esse incremento da população, assim como os novos filhotes que começaram a nascer todo ano. E aí a gente vinha observando que é um crescimento de 100%, né? Anualmente. Então, era de 100 e poucos lá adultos, no outro ano já era quase 300, no outro ano era 500, no ano seguinte foi já quase 1.000, né? Em 2017 chegou a 1.500, e aí no último ano de monitoramento que a gente executou aí um pouco mais de 2.000 indivíduos.
essa oscilação ao longo do gráfico nada mais é do que, não sei se um viés, mas uma questão metodológica, porque durante a estação reprodutiva, em que eles se concentravam para reproduzir na Ilha Jarivatuba, era mais fácil de contar, porque eles estavam todos concentrados na área reprodutiva, que a gente dizia. Estava todo mundo ali concentrado, construindo seu ninho, alimentando os filhotes que eventualmente já nasceram. E fora do período reprodutivo, eles se deslocam muito. Vão para outras regiões, então a população da Ubituba diminuía, porque eles não estavam mais concentrados naquele local. Então se espalhavam para uma área que inclusive, a gente sabe que já municípios no entorno, como São Francisco do Sul, Araquari, já tiveram registros logo no começo dos primeiros grupos, né, porque eram muito próximos. Então, as nossas últimas contagens estão lá em pouco mais de 2.000 indivíduos, o que é um número bastante expressivo, considerando uma espécie aí que não existia ou não se tinha registro recente na região. Então, só para ilustrar um pouco mais do que a gente fazia, são vários parâmetros analisados aí. Essa é a Ilha Jarivatuba, muito próxima de Joinville, e cada ponto é um ninho de guará para a época. Então, esse era o primeiro ano que foi feito o monitoramento, o segundo ano, e, por fim, o terceiro ano. E a ideia era entender como eles se distribuíam, se escolhiam árvores maiores, se escolhiam áreas mais centrais ou mais na borda, se eram concentrados em um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Então, a ideia é entender um pouco dessa distribuição. E aí, um pouco dos dados dos ninhos, né? Então, no primeiro ano, a gente monitorou 115 ninhos, que já é um número bastante expressivo. No segundo ano, um pouquinho menos, 108 ninhos. E para o terceiro ano, 187 ninhos. Claro que esses ninhos não eram monitorados simultaneamente, né? Isso foi ao longo da estação reprodutiva. Então, você monitorava lá, muito variável, 20, 30 ninhos, e daqui a pouco ninhos terminavam, os filhotes cresciam, novos ninhos eram construídos, então era feito um acompanhamento desses novos ninhos, e por fim da estação a gente calculava a quantidade total de ninhos monitorada para aquele período. Trazendo um pouquinho dessa movimentação, que é bastante interessante, daqueles filhotes que a gente anilhou, 107 especificamente, a gente teve 33 recuperações, ou seja, esses filhotes que foram marcados foram encontrados por nós mesmos, na região, ou por outras pessoas em outros estados. E aí, felizmente, a gente teve 4 recuperações, na região de Cananéia, se vocês verem na imagem, na região de Praia Grande, ao norte, muito próximo de São Paulo ali, né? Como que essas recuperações aconteceram? Numa fonte que hoje é muito conhecida, não foi só, né? Que é o Wikiaves, que é um baita do portal hoje, que tem um número absurdo e excepcional de pessoas contribuindo, e que eu, sabendo que os guarás naquela época eram muito recentes para toda a região, ali, claro que para São Paulo já existia mais tempo, mas para o Paraná, eu ficava olhando diariamente o Wikiaves em busca de alguma foto de algum desses de indivíduos que eu anilhei. E isso, felizmente, aconteceu. E o que a gente comprova aí é que existia e existe até hoje, né, uma grande movimentação dos indivíduos que nascem em São Paulo, que vêm para o sul, e de vice-versa, de indivíduos que nascem aqui e que vão para cima. Sobem, voltam ao local que foi a origem. Né? E essa movimentação existe até hoje. Toda essa região é farta de manguezal, então eles voam mesmo e se deslocam. E aí eu lembro que a recuperação, eu não lembro agora o nome, até posso resgatar ali, a pessoa postou no Wikiaves, um guará lá em Praia Grande. E aí eu, com aquele olhar já buscando isso, nossa, mas esse bicho está alinhado, tem uma linha ali na tíbia ali, né? É uma marcação, pode ser minha e tal. E aí mandei uma mensagem no próprio Wikiaves, a gente faz uma pesquisa aqui no norte de Santa Catarina, marca os bichos, não sei se você reparou, mas tem um guará com anilha colorida ali. O cara não tinha reparado, porque é uma coisa sutil, né? Às vezes a cor é mais intensa, mas o objetivo era esse, que eles ficassem, os indivíduos, né, ficassem únicos e eu pudesse entender quem exatamente era aquele lá, pela combinação de cores da anilha. E aí ele me mandou fotos, e eu confirmei que era um indivíduo que foi anilhado por mim durante os estudos e que estava lá em Praia Grande. Uma distância que eu não me lembro, 50 quilômetros em linha reta.
o que reforça esse deslocamento que a gente já vinha observando, tanto do norte quanto do sul. Mas, só para relatar, o monitoramento teve grandes dificuldades, né? E isso certamente, né, já falei, o pessoal de São Paulo teve, o pessoal do Paraná teve, todo mundo que quis trabalhar com o bicho, não é fácil. Então, só para relatar, nós lá com o mangue até a orelha, né? Essa é uma foto com o Thiago, vulgo Abu, que participou de algumas coletas. A gente voltava mesmo com o mangue até todos os lugares, porque é muito difícil caminhar no local. Embaixo tem uma foto com o Zig, que é um fotógrafo paranaense, alguns devem conhecer, que participou de algumas campanhas, fez uns registros muito legais, né, fotográficos, muito bacana. E tem algumas dificuldades, se vocês verem aqui no canto direito, isso é um guará morto. Eu encontrei um pouco mais de 10 ao longo desse tempo, que foram mortos, por exemplo, por linha de pesca. Então, essa região ali tem pessoal que pesca, e aí, eventualmente, descarta o nylon, né? E esse nylon, às vezes, vai fazer um arremesso, cai lá em cima do manguezal, e arrebenta, e fica por lá. Já aconteceu de registrar também linha de pipa, né? Que é uma brincadeira aí muito comum em Joinville, mas não só em Joinville, na região. E às vezes tinha lá um fio lá, de repente com cerol, que é uma linha cortante, e era muito triste nós chegar lá e ver uma espécie que estava passando por um momento muito bom de recuperação, a gente encontrar indivíduos mortos. Mas essas são as dificuldades, né, que a gente tinha lá. Se você vê ali na esquerda em cima, tem uma placa com perfuração de bala. É lógico que teve caça de guará na Babitonga, né, porque é um bicho vermelho lindo daquele. As pessoas não se contentam, infelizmente, precisam pegar com a mão, matar para ver o que é. E tudo isso era o impacto que a gente tinha medo que causasse um resultado muito negativo, como aconteceu, foi relatado lá em Santos, de os bichos pararem de reproduzir, por exemplo. E o meu trabalho naquela época dependia desse conteúdo, né? Ou seja, da presença dos bichos. Então, não foi fácil, foram feitas várias ações, a importância, né, acho que é importante relatar que uma grande diferença era a presença da gente toda semana lá, que inibia, eventualmente, uma atitude mais danosa. Outra situação para relatar, se vocês verem na imagem ali em cima aqui, central, é o manguezal, né, a parte de quando a água, uma maré baixa, por exemplo, e que a gente encontrava muito elástico. E aí a gente foi descobrir que esses elásticos eram capturados pelos guarás para alimentar os filhotes. Então, provavelmente, tinha algum descarte próximo da colônia reprodutiva, e os adultos iam lá achando que eram poliquetas, né, determinados organismos, e davam para os filhotes. Felizmente, ou em alguns casos, eu não sei medir isso, os guarás regurgitavam e a gente encontrava, às vezes, grandes concentrações de elásticos. Descaso de um nosso, né, do dia a dia de não destinar o lixo de forma correta. Né? Tudo isso, esses dados que a gente tem aí, nos trouxeram uma perspectiva de crescimento da população, que a gente observou em loco. E assim como a perspectiva de crescimento lá na época de Cubatão trouxe a possibilidade dos guarás voltarem a Santa Catarina, a gente acreditava muito que os guarás, conforme a população fosse crescendo, voltassem para áreas que a gente sabia historicamente que ocorriam, e que descessem ainda mais ao sul do estado, voltando, né, para pelo menos alguns locais onde eles eram registrados historicamente. A grande questão é se haveria ambiente para eles, né? E isso é um grande problema hoje. Se você for ver, boa parte dos municípios da região próxima aqui, e mais ao sul do estado também, não tão ao sul quanto Florianópolis, mas balneários que estão ali, Barra Velha, Pissarras, a gente sabe que a área de mangue já foi reduzida significativamente, e são pequenas franjinhas de mangue que sobraram. Então, assim, se não tiver manguezal, esses bichos não vão aparecer. Então, assim, na época a gente mapeou, inclusive, que municípios que poderiam receber, né, de alguma forma ter condições de receber novos indivíduos, né, ou continuar essa ampliação da distribuição, na verdade, do repovoamento, né. Eu lembro que daí, em 2015, a gente fez um sobrevoo.
Ainda era muito cedo, 2015, não fazia tanto tempo assim que o Guará estava lá, a população estava crescendo, mas ainda não chegava a milhares de indivíduos, né? Só foi a partir aí de 2017, 2018 que chegou a milhares. A gente fez um sobrevoo por toda a região norte, inclusive na divisa com o Paraná, fomos ao sul, mais os balneários mais ao sul, mas ainda nessa época a gente não teve grandes resultados. A gente registrou indivíduos no norte, né, que a gente já sabia, mais próximo da divisa. A gente sabia que acabavam, afinal de contas, eles vieram do norte, então era mais esperado. E fizemos vários registros na própria Babitonga, mas os municípios mais ao sul ainda zero. Então, só para ilustrar, né, isso aqui, algumas imagens do sobrevoo, que são áreas que a gente concentrou um pouco de esforço. Essa aqui é a Barra do Sul, né, a boca da Barra ali. Tem uma área de brejo muito interessante ali. Aqui é o Itapocu, né, em Barra Velha, que também tem algumas áreas de mangue, tem grande potencial de teguará lá. E, se eu não me engano, ainda não tem registro, que é bem interessante, ou realmente não houve ainda um esforço lá. Aqui é uma região do Parque Acaraí, né, que fica em São Francisco do Sul, que apesar de Grosso. a laguna, tem algumas áreas de planície de maré, que a gente fala, e aí a gente vai para a parte, talvez, mais interessante, não sei se interessante, mas uma parte muito legal, que é justamente a ampliação dos registros, que inicialmente se concentrava apenas na região norte, e que, com o passar do tempo, os bichos foram descendo. Então, se tu, dentro do nosso histórico aí, Joinville 2011, logo na sequência, obviamente, a espécie foi observada nas proximidades, como Araquari, São Francisco do Sul, e aí depois de 5 anos, eu não sei se vocês lembram, mas inclusive esse vídeo tem ainda no Google, quem quiser procurar, foi observada uma grande revoada na Praia Brava, em Itajaí. E isso durante uma temporada de verão lá, as pessoas na praia e os guarás simplesmente passaram no litoral, ali tem vídeo, tudo quem quiser ver. E aí começou nesse 2017, como eu falei, né, dentro dos nossos gráficos lá de população, foi justamente o período em que o número de indivíduos era bastante grande, né? E aí a exploração de novas áreas acabou acontecendo. Então, no mesmo ano, Rio dos Cedros, com os registros bem interiores, né? Mas que a gente sabe que faz sentido, o bicho sobe os rios mesmo. No mesmo ano, 2017, Jaraguá do Sul, né? O que também dá uma linha ali para a gente entender aquela questão de Guaramirim, que, no meu ver, faz todo sentido os bichos passarem pelo Guaramirim quando a população é grande, acho que faz sentido. E aí um baita de um registro que foi em 2019, em Florianópolis, que tem muita foto de aves, né? E que eu fiz uma contagem rápida agora e que chegou a 1.000 indivíduos, né? Fala-se até um pouco mais, né? E aí, acho que foi um resultado muito legal, que foi ver esses bichos aparecendo novamente em Florianópolis. E aí, na sequência, Palhoça, que é muito próximo ali, era esperado. E aí, alguns registros que foram acontecendo nessas áreas, né, que ainda não havia sido registrado. Por exemplo, né, Pissarras, que ainda não tinha na época, e agora já tem, registro de Tijucas mais recentemente na Foz do Rio Tijucas, ao próximo. Então, isso aqui é o resultado do sucesso que a colônia teve, não somente na Babitonga, mas principalmente na Babitonga, na colonização de novas áreas no estado. Até o momento que a gente se sabe, apenas a Babitonga é um local reprodutivo, né? Não se encontrou ninhos ainda em outros municípios. Quem sabe um dia isso aconteça, mas boa parte desses registros são indivíduos passageiros que foram até lá, ficaram algum tempo, como é o caso de Florianópolis e tantos outros, e acabaram voltando. Então, hoje, pelos dados que eu tenho, até boto em pauta, que eu sei que tem bastante de observador aí, eu diria que a população se concentra ainda no norte. Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Pissarras, me parece que está ficando lá, eu já vi mais de uma vez lá, mas ainda a população se concentra mais para cima. Talvez, com o tempo, isso mude, né? Eu acho assim, só queria relatar que tudo isso que aconteceu é resultado de trabalho de muitas pessoas, né?
eu fiz uma parte aqui, teve gente que fez muito antes, e tem gente que vai fazer ainda. Então, isso é tudo resultado de pesquisa, de investimento e de engajamento das pessoas, né? Eu vejo a observação de aves como um grande colaborador nisso tudo, no conhecimento, na preservação dos ecossistemas e contribuindo para que isso continue a acontecer. Fazendo um relato breve, não só porque eu que executei essa parte do trabalho, mas a gente sabe que teve muito biólogo e muitas pessoas envolvidas, né? E só para fazer um relato, que eu não comentei, mas durante o doutorado eu tive uma experiência nos Estados Unidos. Trabalhei no Everglades lá, e a gente fazia campo semanal, aquela mesma coisa ali, né, cheio de lama o dia inteiro. E era muito comum, quando a gente saía lá dos brejos lá, as pessoas, os populares americanos, viam nós lá e queriam bater foto com a gente. Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Ah, nós somos biólogos, estamos estudando as aves. Meu Deus, que legal! Então veja que a consciência das pessoas estimula e ajuda nessa questão. E infelizmente, aqui no Brasil, ainda, quando eu saio lá podre de mangue, é mais fácil as pessoas se afastarem do que pedir para perguntar o que está acontecendo. Eu acho que isso vem mudando, e a observação de aves é um dos caminhos para as pessoas entenderem um pouco melhor da importância da pesquisa e o quanto é trabalhoso que uma espécie, né, tão bonita como essa tenha sucesso e reproduza, etc. Então, como considerações finais, o repovoamento foi um processo lento, que eu pulei etapas ali, gradativo, que aconteceu de forma lenta, não foi tão rápido, que teve um grande sucesso no Sudeste, que eu acho que foi um que contribuiu muito com os resultados que nós temos aqui. Então, a população teve que crescer bastante lá para aparecer aqui, e teve que crescer bastante na Babitonga para continuar aparecendo em outros municípios, e ainda provavelmente irá aparecer em novos municípios. Então, como eu falei, a reprodução foi fundamental. Baseados nos nossos dados, eu acredito que a gente está com uma população aí de 3.000 a 3.500 indivíduos, apesar de a gente não estar fazendo esse monitoramento no momento, né? A gente interrompeu em 2018, eu tenho feito visitas, eventuais visitas, né? Mas a parte mais importante é que desde 2011 o Guará vem reproduzindo todo ano aqui, com algumas dificuldades que eu não vou me estender aqui, mas então são 13 anos reproduzindo, é muita coisa, eu acho que muito importante isso, né? A espécie hoje, ela se encontra como criticamente ameaçada de extinção, né? Claro que com esse crescimento populacional que a gente registrou, é possível que ela tenha um rebaixamento da categoria de ameaça, e eu acho que isso é positivo no momento que a população cresceu. De qualquer forma, o problema jamais, né, não está resolvido, a questão lá está tudo tranquilo. O manguezal continua sendo reduzido, né? E a pressão é muito grande no litoral. Então, se essas áreas não forem preservadas, inclusive a Babitonga, que hoje, pelo menos no momento, é uma área núcleo, né, responsável pelo crescimento da população, com certeza, a gente pode vir a registrar novamente o declínio da espécie, sem dúvida. Opa, muito obrigado, agradeço a oportunidade, e deixo aí para finalizar uma fotaço do Zig Koch, que foi quem acompanhou um pouco dos trabalhos lá. Agradeço a presença de todos. Que show de bola, altas apresentação. Eu acho que Quer fazer alguma consideração, Leandro? Eu também queria falar. Não, acho que parabenizar, né, o Gross aí pela apresentação, acho que foi muito, muito enriquecedor, né, acho que trouxe muitos detalhes que eu acredito que a maioria das pessoas aqui não conheciam, né, não sabiam desse histórico todo aí de extinção e depois retorno da espécie, né, aqui para o estado, e toda essa dinâmica, essa grande concentração de indivíduos ali em Joinville, né, eu acho que foi bem legal. Até aproveitando, né, eu aproveitei a live agora e publiquei uma foto que eu fiz agora, começo do mês, dos 2 jovens lá em Barra Velha, na Lagoa. Você, inclusive, falou na apresentação, né, que não tinha registro ainda. Vi 2 indivíduos lá. Então... Tinha que ter lá. Mas... tá então... no Wikiaves, não tá, né? Não, acabei de colocar. Porque eu busquei hoje fotos, daí eu não vi Barra Velha, eu falei, ninguém viu ainda.
Bom saber, bom saber. Eu acabei de colocar. E acho que isso também, né, é uma coisa que é isso, né? Não adianta a gente também fazer os registros e não divulgar, não postar, né? Ele até estava no eBird, né? Mas acho que tem muita gente que ainda não confere, né? Não vai atrás lá. Mas acho que quanto mais a gente divulgar as informações que a gente coleta nesses registros, no maior número possível de plataformas, acho que é muito importante, né? Que é o que muita gente faz aqui, né? O pessoal que está aqui participando dessa live, né? E eu acho que é isso, Gui. Acho que dá para abrir para o pessoal, né? Fazer as perguntas, considerações. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Não, sim. Eu mesmo tenho pergunta para fazer. Eu achei a apresentação muito massa, muito surpreendente. Assim, a forma exponencial como o bicho foi ganhando território, né? Eu não consegui deixar de pensar se existe algo, se vocês estudaram isso ou como é que funciona o benefício da ave para o mangue, né? Para o ecossistema do mangue, o que ele qual a interferência dele na saúde do mangue? Eu achei uma pergunta que ficou assim na minha cabeça. O quão ele melhora ali o ecossistema. A gente não fez um estudo específico para isso, né? Mas certamente um mangue com condições péssimas, ruins, poluído, o guará não vai estar lá, né? Então, ele acaba sendo um bioindicador. O guará até que tem uma certa sensibilidade a áreas antropizadas, mas eu acho que é fundamental o manguezal ter uma condição boa para que a espécie ocorra lá. A gente teve uma situação bem lamentável aqui, que eu acho que até se estendeu para outros lugares do estado, que foi o ataque das lagartas, não sei se vocês recordam disso, que houve grande perda, né, uma lagarta exótica que atacou os manguezais. A gente teve uma perda absurda aqui na Babitonga de áreas de manguezal. A gente ficou muito preocupado que essa perda de manguezal pudesse refletir na presença dos guarás aqui, né? Pô, se tu vê as imagens, eu não coloquei, porque são vários detalhes ao longo desse monitoramento, e felizmente os guarás resistiram a isso, né? A gente não acompanhou bem a reprodução. Mas eu acho que tem uma relação direta, com certeza, né? Acho que aqui na fila tá o Luiz, na frente do Paludo. Luiz? Opa, boa noite. Parabéns, Grosso, pela apresentação aí. Principalmente a gente que é de Joinville, que fica bem próximo aí saindo do Caieiro, ali dessa área ali que a gente vê quase todo dia sem a gente sair, né, o Guará. É comum para nós aqui, mas eu também não conhecia essa história mais a fundo aí, não. Tem 3 perguntinhas. Vou perguntar as 3, depois tu responde já numa vez só. Hoje em dia ainda existem esses indivíduos anilhados, assim? Depois tu responde tudo. Se existem esses indivíduos com anilha hoje em dia, desses estudos da tua época. Quanto tempo vive em média um guará? E, por último, se já existiu, não sei, algum registro já naquele manguezal da Estrada Palmital lá, naquela região Garuva, São Chico ali, sabe, aquele mangue lá, né? Sim. Era essas minhas perguntas. Parabéns aí, obrigado. Valeu, Luiz. Sim, os bichos, tem vários bichos que estão anilhados, claro, aqueles que morreram não estão na natureza, a gente sabe que eles morrem, né? Lembrar que eu utilizei 2 tipos de anilhas, as anilhas coloridas e as anilhas de alumínio, né? Isso é um padrão que a gente tem aqui né, as anilhas são padronizadas, né, fora as coloridas. Então, as coloridas duram 5 anos, 6 anos. Se for uma anilha especial, talvez dure um pouco mais. Então, com o tempo, elas se desmancham, simplesmente. É plástico, né? Então, elas desaparecem. Mas as de alumínio duram muito tempo, né? Um alumínio grosso dura muito tempo. Então, certamente tem indivíduos, e a gente vê de vez em quando, esses tempos, né? Eu fui no Caieira e vi um anilhado, eu não consegui pegar o número, então até reforço para quem vê de vez em quando. Claro que passa muito despercebido, tá? Porque a anilha tem uma coloração cinza clara, e o tarso do bicho lá, a tíbia, também é meio claro, então é muito comum tu ver a anilha só depois que tu fotografou em casa, olhando as fotos. Então tem bicho anilhado, não fui só eu que anilhei,
Os primeiros estudos lá em Cubatão também anilharam. Então, quando os guarás vieram de lá para cima para cá, eu já via indivíduos anilhados. E falava com o pessoal, ó, tô vendo o bicho anilhado. Ele, são os nossos aqui de Cubatão que a gente anilhou. Então, tem sim. Claro que alguns morreram por motivos diversos, mas ainda é possível ver, e quem eventualmente vê em vida livre, né, no mangue lá, repara que não é tão difícil assim ver. Em relação à idade, putz, tu me pegou, cara. Eu tenho uma informação, não é fácil, né? Você acompanhar a vida de um bicho desse, que voa muito, para saber certinho quanto tempo ele viveu. Eu lembro de dados de cativeiro, e eu vou chutar aqui, se tu quiser depois eu confirmo, 30 anos, 40 anos, né? Só que esses bichos sofrem predação, tem vários fatores que fazem com que ele viva menos. Então, por exemplo, uma coisa é em cativeiro e uma coisa é em vida livre. Então, é uma pergunta que não é fácil de responder. Tá? Em relação ao palmital, lá, né, eu fiz o monitoramento de praticamente todo o estuário. A região do palmital, ela não é uma região que tem muito planície de maré, que a gente fala. Que é o quê? Quando a maré baixa, expõe aquele grande sedimento ali, que é onde o guará e várias outras espécies gostam de se alimentar. Então, lá, como não tem muito essa exposição, eles não vão muito para lá. Isso significa que eles nunca vão para lá? Não. Eu acho que eu nunca registrei lá. Mas eu acho que tem justamente essa relação de não ser uma área de alimentação. Em contrapartida, se você vai no linguado, né, até quando você passa na estrada ali que atravessa o linguado, que é uma área que fica exposta à lama com grande frequência, cara, é muito raro tu não ver um guará ali. Todas as vezes que eu passo atualmente, sempre tem um guará ali. Porque é uma área que expõe fácil, a maré baixou, aparece a lama, os bichos vão se alimentar. Então tem essa relação. Agora, de novo, significa que nunca a gente vai ver lá? Não, eu acho que é possível ver, só não é uma área de grande frequência deles. Paluro. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer muito ao Alexandre pela aula aí que ele deu. Essa é uma história que eu acho que é muito interessante, né, em relação à ornitologia em Santa Catarina, que dá muita esperança, né, de recolonização, talvez até de outras espécies que também a gente perdeu com o passar do tempo. E eu tenho duas dúvidas principais, assim, que eu acho que são difíceis de responder, que são mais especulações, eu acho, né? Uma é que eu tenho muita curiosidade de entender como que um bicho que estava extinto, né, de toda a região sul e sudeste reapareceu. Eu queria que tu desse a tua opinião, né? Tu falou das possibilidades, mas na tua opinião, qual você acha que é a hipótese mais provável, né? Se ele recolonizou vindo lá do norte, ou se era uma soltura, uma população relictual. E outra, qual a perspectiva para ele colonizar outras áreas mais ao sul, né? Principalmente, eu estou pensando aqui, né, que eu moro em Florianópolis, né, que para mim parece um local interessante, sim, tem bastante manguezal, se bem que essa questão que você falou da planície de maré, eu já não sei se tem tanto assim, né? Então, eu queria que você desse sua opinião sobre essas duas questões. Legal, Fernando. Dos importantes. Essa do sul eu já esperava, eu nem respondi na apresentação, porque eu sabia que alguém ia perguntar, né, dessa expansão para o sul, ou alguém vai perguntar ainda por que eles não ficaram em Florianópolis. Essa aí é o que me perguntaram já milhares de vezes. Já. Bom, em relação à origem, cara, assim, eu não bati o martelo, não dá para bater o martelo, cara. A gente tem pouca informação. Eu não descarto nenhuma. Podem ter vindo lá voando, eu acho que pode. Pode ter sido uma população que registrou, eu acho que pode. Pode ser uma junção dessas duas coisas, pode ser uma... Né, a gente tinha relatos, tem alguma coisa de literatura, de soltura, uns escapes que também contribuíram. Então, assim, eu, sinceramente, não consigo bater o martelo. E, claro que é importante resgatar isso. Se um dia a gente tiver elementos e conseguir fazer afirmações melhores, é ótimo, é excelente. Mas, por outro lado, fico bastante feliz que tudo isso que aconteceu deu muito certo por enquanto, né? E a população cresceu. Então, não tenho, assim... a gente já escutei tanta coisa, a gente já conversou tanto com isso, com tanta pessoa, a gente lê tanta coisa, e não consegui bater o martelo ainda. Em relação ao sul, esse, assim, não é fácil de responder, né?
A gente tem que entender uma coisa que eu acho que é bem importante, que talvez tenha a ver com a população, né, da presença dos guarás em Floripa e o retorno deles, é que a gente está caminhando para um limite sul de distribuição do manguezal, né? A gente já está numa situação limite do ambiente do bicho, né? E aí a gente tem uma questão também de temperatura, sei lá, pressão atmosférica, algumas coisas assim que eu acho que já por natureza acabam inibindo a presença do bicho lá, e os dados que a gente tem histórico é isso mesmo, né? O limite sul é ali em Florianópolis e um pouco mais. Talvez a gente tenha, né, mais registros pontuais mais ao sul, é possível. Eu acho possível. Agora, Florianópolis, como você falou, realmente, no meu entendimento, tem condições plenas de ter. Não tem muita planície, concordo, mas tem manguezais em bom estado. Você tem os Cs ali que são manguezais. Então, assim, outras coisas, né? Porque se você vê Barra Velha até que tem ali aquela lagoa ali, que tem umas áreas naturais, que se eu fosse um guará, eu ia dar uma voltinha ali, né? Agora você tem Piçás que não tem nada, e tem guará. Daqui a pouco é capaz de aparecer em Balneário Camboriú, que não tem nada de mangue, também tem o rio lá que passa mais barco que acaba inimindo. Então, não sei. Tem algumas condições aí que estão limitando, e aí eu acho que também tem que esperar um pouco, né? Claro que demorou para descer até Floripa, mas por enquanto a colônia está lá no norte, né? Então, vamos esperar um pouco aí, cara. Mas eu acredito em registros mais ao norte, registros. Eu acho uma pena eles não estarem em Florianópolis, porque eu acredito nas condições, né? Mas pode já ser justamente um indicativo de que, mas aqui é meio frio, né? Vai que eles apareceram em novembro, né? Vai que eles estavam meio frio lá, baixou um pouco a temperatura, entrou uma brisa meio fria, aqui já estamos indo muito para o sul, né? E aí voltaram. Então, eu acho mais ou menos isso, tá? Eu acho possível, e Floripa tem um grande potencial, tomara que um dia... Né? Agora, só para lembrar, né? Quando foi registrado em novembro, foi exatamente o mesmo mês que eles apareceram na Babitonga em 2011, né? Vale lembrar isso. E quando me falaram que estavam em Florianópolis, eu falei, putz, eu não acredito que a história vai se repetir. Eles vão vir em novembro, vão chegar lá em Florianópolis, vão ver as garças reproduzindo, que é a época reprodutiva de garça. E eu falei até com o Farias, não sei, o Farias estava aí, não sei se ainda está. Eu falei, como é que tá a colônia? Eu falei com o André ali de Florianópolis, como é que tá as outras garças estão reproduzindo? Porque se tivesse reproduzindo, eu já tinha na minha cabeça que eles iam chegar lá e ia ser que nem a Babitonga, as outras garças iam estar reproduzindo, e eu olhar lá, que legal, ó, tá rolando uma reprodução aqui, chega aí, galera, vamos lá, 1000 indivíduos, cara. Eu falei, pronto, né? Florianópolis vai ter guará para sempre. Mas não foi o que aconteceu. Então temos que esperar um pouquinho. Até fiquei me perguntando na época ali, na hora que tu mostrou na apresentação, por que na época que fizeram soltura dos guarás ali mais para baixo, numa Ciambu, faria muito mais sentido soltar aqui em Florianópolis, né? Enfim. Era próximo, né? Era um projeto lá na época, não sei qual foi os critérios para a escolha e tal, mas foi uma tentativa que poderia ter dado certo, né? Mas então, eu acho que tinha uma relação tinha uma relação com o parque, né? Acho que a escolha do local era, quando foi feita a criação do parque, viu-se que tinha algumas áreas que necessitariam de recuperação e que algumas espécies foram extintas. Então foi no sentido de soltar dentro da área do parque. Acho que até alguém comentou aqui. Mas alguém mais? Drog, só pegando um gancho ali sobre o palmital, o Diomar comentou ali no chat que já registrou um jovem lá. Muito bom. É esperado. Esperado, né? Acho que ali até Bicudinho do Brejo, o Jorge já registrou ali também naquele mangue ali. Ali tem muito bicudinho, né? A região norte onde mais tem é ali, Garuva. Tem mais um relato aqui em Guaramirim, ó. É isso aí. Aquele registro em Rio dos Cedros, em Jaraguá do Sul, é muito provável que os guarás seguiram a canaleta do rio, do Itapocu, e passaram por Guaramirim, mas na época ninguém registrou, talvez naquele momento não tinha ninguém com máquina, mas é muito provável que eles subiram o rio e adentraram, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Eu só comentar um pouquinho, é interessante, né, como até o Grosso falou, que a gente ainda conhece muito pouco, né,
da espécie ainda. Muita coisa para se trabalhar e entender melhor, né? Até essa questão de, aparentemente, o bicho ele é meio exigente, né? Precisa de um local com certas condições para poder se estabelecer e reproduzir em grandes quantidades, né? Como a gente vê aqui na Rabitonga. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como, se eu não me engano, quando os bichos apareceram ali em Cubatão e Santos, Cubatão era considerada a cidade mais poluída, uma das mais poluídas do mundo, né? E os bichos apareceram ali perto. Então, é uma contradição, assim, né? E em alguns momentos o bicho também está em áreas que são super perturbadas e de repente, né? Ou áreas até mais tranquilas e o bicho não fica. Então, ainda acho que tem muita coisa para a gente entender, né? Dessa espécie. Com certeza, Leandro. É fato, né? A Bahia é enorme, vamos pegar Babitonga, é enorme, várias áreas de mangue bem preservada, ilhas de mangue isolada. Eles foram fazer o ninho lá perto de Joinville, uma área próxima da área urbana. A mesma coisa Cubatão, eu visitei Cubatão lá também, na época que não tinha ninhos, era fora da época reprodutiva, mas também várias áreas próximas às indústrias ali. Então tem uma loucura, mas pode ter alguns motivos, né? A gente sabe que, por exemplo, se alimenta de caranguejo, né? Esses rios que drenam centros urbanos normalmente tem uma biomassa absurda, esgoto, essas coisas, não. O bicho não gosta do esgoto, mas se gera biomassa, produtividade para os caranguejos, pode ser que ele prefira ali, mesmo com a presença de ruído, com a presença de embarcação, mas que seja um lugar de vasta alimentação. E isso a gente viu aqui, né? A colônia ali, de vez em quando passava uma embarcação em alta velocidade, ali os bichos ficavam meio assim, mas desciam para se alimentar e ficavam se alimentando no entorno ali mesmo, numa área de certa forma impactada. Então, sim, tem algumas contradições que a gente ainda não entende bem e que o Guará dá às vezes umas impressão de que, pô, cara, a gente olha assim, o que tu tá fazendo aí, vai para um lugar melhor, né? Mas é isso aí, a gente demora para entender tudo e às vezes nem consegue, né? Enfim. Ô, Bruce, o Vinícius falando aqui, só um adendo, que eu tenho visto bastante o Guará ali no centro de Joinville. Eles aparecem bastante ali na frente da prefeitura e num espaço que vai mais ou menos até a Casa de Cultura ali. Se tu passa de manhã cedo, eles estão ali. Mas aí quando começa a dar um movimento de pessoas, dá pra ver que eles dão uma escapulida. Eles não curtem assim muito, enfim, confusão, barulho, né? Mas a impressão que dá é que eles têm uma certa tolerância assim com a alteração, né? Enfim, não precisa ser aquele ambiente 100% preservado, assim, eles toleram até certo ponto a poluição, impacto, né? Cara, é isso aí, Vinícius, assim, a gente observa isso. Esses registros é basicamente no centro de Joinville, né? Eles só começaram a acontecer a partir do momento que a população aumentou, né? Eles começaram a explorar mais a área, subir o rio, como eles fazem em outros locais. E para Joinville, eu acho um espetáculo, né? Imagina tu andar ali em Joinville e ver Guará no Rio Cachoeira, né? Sim. Então a prefeitura, de vez em quando, bate foto e compartilha na rede social. Eu acho que é uma espécie que, certamente Balneário Camboriú gostaria de ter lá, uma cidade que é turista, pelo menos, né? Talvez um turismo ainda não muito natural, mas eu acho que tem potencial também. Então, é muito bacana ver esses bichos aqui hoje com facilidade, né? E antes a gente tinha que ficar aguardando anos esperando e etc. Então, eles vão nessas áreas mais bem urbanizadas. Eu vejo, assim como você falou, que um barulho, um ruído, eles voam e tal, né? Mas quem sabe um dia aí a população consegue se aproximar ainda mais e a gente vê foto de vez em quando aí. Muito bacana, né? Acho muito legal. E até inclusive dando uma dica pro pessoal que veio para Joinville ou que não foi num ponto certo, assim, mas a gente tem um lugar bem privilegiado, que é aquela ponte dos Pinheiros, né? E, cara, aquilo lá é um espetáculo fora de série, assim. Principalmente quando tá amanhecendo e quando tá entardecendo, né? Que a luz bate bem em cima dos guarás, e são bandos gigantes. Eles ficam atravessando aquela ponte, assim, de um lado pro outro, e fica até perdido, assim, porque tu não sabe qual bicho fotografar, né? E é um negócio que eu acho que deveria virar um ponto turístico da cidade, tipo, a ponte dos Guarás, assim, porque os moradores param para olhar, o pessoal diminui a velocidade do carro e tal, e é uma coisa muito bonita, né? E tem muito joinvilense mesmo que não conhece aquilo ali, né? É uma coisa fora de série, assim, que são poucos lugares que tem, né?
um ponto como aquele. Muito boa dica. A gente pode pensar em fazer alguma ação. Ali é um lugar espetacular, né? É um trecho de cruzamento do canal ali, né? Tem um canal que continua. E para a parte de cima ali, indo para os fundos dos bairros de Jardim Iriú, ali para trás, tem grandes áreas de mangue. Então, certamente eles vão se alimentar ali. Então, esse movimento é isso, né? O linhal fica para um lado, que é para dentro da Lagoa do Saguaçu, e eles vão lá, esses mangues se alimentar. E essa é a rotina diária deles, ir lá, volta, se alimenta, enfim. Então, realmente é um local de grande facilidade de observação dos guarás ali hoje, considerando que a gente tem um número expressivo, é um ponto bem legal mesmo, concordo. Sim. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? E um outro ponto, acho que muito interessante, né, Cruze, é a importância desse trabalho que você fez aí de anilhamento, né, dos bichos, essas recuperações, né, em São Paulo, e acho até que quando esses bichos apareceram em Florianópolis, também o pessoal fotografou o bicho anilhado, né, em Floripa. Foi mais uma forma de provar de onde os bichos estavam vindo, né, que estavam saindo aí de Joinville e chegando até Floripa. Com certeza. Então, também é uma coisa muito importante, né? O pessoal que fotografa, né, tem que prestar bastante atenção na presença de anilhas e sempre postar, né? Tem gente que vê um bicho, bicho anilhado, não vou postar, né? Sei lá, tá com esse... Às vezes tem, né? Tem gente que, não, esse bicho não tá natural, né? Então é extremamente importante, né, fazer esse tipo de relato. Hoje é possível ver, eu já vi algumas vezes na época do monitoramento, se eu der um zoom legal ali, é possível você ver a numeração. Claro que depende um pouco da luz, depende da posição do bicho. Não dá para fazer resgate. E eu fiz um agora, fazem 2 semanas. A gente não bateu o martelo no último número, né? E os últimos números são os mais importantes. Menos a gente consegue descobrir por eliminação, né? Mas, então, assim, já fazendo alerta aí, quando reparar, dá-lhe foto, e uma hora a gente vai registrando uns aí, e vai, por exemplo, contribuindo, né? Perguntaram ali sobre a idade, o Luiz perguntou, isso aí contribui para a gente contar. Esse bicho nasceu, eu peguei filhote, eu sei quando nasceu, quantos anos tem, né? É muito legal. Boa. É isso aí. Então, pessoal, encerramos por hoje. Acho que é isso. Agradecer a todo mundo que comparecer aí, principalmente Alexandre Grose pela palestra e uma apresentação sensacional. E ficamos na guarda aí da próxima apresentação do nosso grupo do IBER de Santa Catarina. Agradeço a todos. Agradeço a todos, né? Um prazer apresentar dados de um bicho tão bacana quanto o guará, e espero que a gente veja por muitos e muitos e muitos anos ainda ali no litoral, aí, porque vale a pena, um bicho muito bonito. Obrigado, agradeço de novo o convite, a paciência e a audiência de vocês. Obrigado. Valeu. Parabéns. Valeu. Boa noite. Valeu então, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.